Esse casal de jovens fazendeiros eram observados por uma onça todos os dias, até que chegou o dia dela a atacar eles. E a quietude que se seguiu àquela vigília impiedosa marcou o fim da inocência do sertão. Eles eram jovens demais para a responsabilidade que carregavam, mas fortes o suficiente para suportar o calor úmido e as promessas não cumpridas da chuva. Elias, com seus 25 anos e o corpo talhado pela enxada e pela lida com o gado, era o pilar. Mariana, 2 anos mais nova, era o alicerce, aquela que transformava o milho duro em bolo macio, e a desesperança em oração. Eles haviam herdado um pedaço de terra difícil, mas fértil o suficiente para sustentar o pequeno rebanho de Nelore e a plantação de subsistência. A vida deles era um ciclo de trabalho intenso, o mugido do gado ao amanhecer, o cheiro forte de café coado no pano, o suor que salgava a pele ao meio-dia e, finalmente, o descanso merecido na varanda, sob o céu que parecia mais próximo ali do que em qualquer outro lugar. Antes que continuemos a entrar na rotina deles e perceber os primeiros sinais da ameaça que os rondava, eu preciso pedir o seu apoio para que esta história alcance mais pessoas. Deixe o seu like, comente aqui de qual cidade você está assistindo e, claro, se inscreva no canal para não perder o desenrolar desta tensão. Elias sabia que a fazenda, que eles chamavam de recanto, estava isolada. As casas vizinhas ficavam a horas de cavalo, e a estrada de terra que levava à cidade era um desafio nos meses de cheia. Mas esse isolamento era a própria liberdade que ele buscava. Era o silêncio que permitia a Elias ouvir os próprios pensamentos e a Mariana ouvir a voz calma da natureza. Eles compartilhavam o trabalho sem queixas, a divisão de tarefas sendo tão natural quanto a respiração. De manhã cedo, enquanto o orvalho ainda pesava nas folhas da bananeira, Elias ia verificar os pastos mais distantes. Ele checava as cercas, contava o gado, observava o céu. Mariana, por sua vez, cuidava da horta e dos afazeres da casa, mas assim que o sol subia, ela estava ao lado dele, ajudando a tocar o rebanho para o bebedouro ou a capinar ao redor do barracão. Havia uma dignidade simples em como eles viviam. Tudo era conquistado com a força do próprio braço. Eles não tinham luxos, mas tinham o essencial: comida, teto e, acima de tudo, um ao outro. O cheiro da mata era uma mistura inebriante de terra molhada, capim seco e o aroma adocicado das flores silvestres que só desabrochavam depois das primeiras chuvas de setembro. Mas, ultimamente, a mistura de cheiros tinha mudado. Elias notou isso primeiro, não conscientemente, mas como um tremor na beira da percepção. Era final de tarde, e o sol de um vermelho denso pintava as nuvens de fogo. Elias estava consertando um palanque que havia apodrecido perto do riacho, onde o gado costumava beber. Ele tinha a ferramenta na mão, o som rítmico da marreta quebrando o silêncio, quando sentiu um cheiro diferente, denso, musgoso. Não era o cheiro comum de carniça ou de um animal morto há dias, mas sim um perfume selvagem, pesado, quase oleoso, que só pertencia a um predador grande e em plena saúde. Ele parou o trabalho, o coração apertando no peito, e olhou ao redor. A mata era impenetrável àquela hora, as sombras engolindo as árvores mais distantes. Ele descartou o pensamento. Devia ser um cachorro do mato, ou talvez um porco do mato que havia cruzado a trilha. Aquele lugar sempre teve predadores. Era a lei da natureza, e eles sabiam disso. Mas o que ele sentiu não era o medo da lei, era o medo da inteligência. O cheiro estava muito perto, e Elias sabia que animais selvagens geralmente se mantinham distantes do barulho humano. Quando voltou para casa, Mariana já estava na varanda, debulhando milho para o fubá da semana. Ela percebeu a tensão nos ombros dele. Aconteceu alguma coisa? E ela perguntou sem levantar a cabeça, mas com a voz cheia de atenção. Nada.
Ele mentiu, jogando a marreta e a pá contra a parede do paiol. Só o palanque que deu trabalho. Mas ela não era boba. Ela conhecia cada linha de expressão no rosto de Elias, e havia algo duro e preocupado nos olhos dele. Ele não falava sobre isso diretamente, mas a tensão começou a se manifestar em pequenas ações. Ele passou a demorar mais para voltar para casa após a ronda, e quando voltava, trazia consigo o rifle pendurado no ombro, coisa que ele só fazia quando ia caçar longe. Nos dias que se seguiram, a rotina foi lentamente corroída pela desconfiança. Cerca de 3 dias depois do cheiro, Elias encontrou a prova incontestável. Ele estava inspecionando o pasto mais próximo da cerca de arame farpado e viu, na lama macia, onde uma pequena nascente vazava, estava a marca. Não era de um cão, era redonda, grande como a palma da mão de Elias, e sem as marcas das unhas, que são retráteis. Era uma onça pintada, uma grande. O sangue gelou nas veias dele. Ele não tinha medo de trabalhar, nem de enfrentar a seca, mas ele tinha um profundo e reverente respeito pela onça. Era o predador ápice do Pantanal, silencioso, mortal e capaz de abater um boi adulto com um golpe certeiro. O que o aterrorizou não foi apenas o rastro, mas a direção. O rastro vinha da mata e ia em direção ao curral, onde os bezerros dormiam, mas parava abruptamente na beira do pasto, como se o animal tivesse parado para observar. Ele cobriu o rastro com folhas secas, tentando apagar a evidência, mais para proteger Mariana do pânico do que para esconder a verdade do predador. Mas quando ele voltou para a sede, o primeiro a dar o sinal de alarme foi o gado. Os bezerros estavam agitados, berrando de forma aguda e desordenada, e as vacas-mãe pareciam nervosas, cabeças erguidas, farejando o ar. Naquela noite, o jantar foi um silêncio pesado. O calor do fogão a lenha não era suficiente para afastar o frio que Elias sentia. Mariana percebeu que ele mal tocou na comida. Elias, o que houve? Você está tenso desde que voltou. Os bezerros estão estranhos. Ele tentou sorrir, um gesto que não alcançou os olhos dele. É o tempo, Mari. Vai vir chuva forte, eles sentem. Mariana colocou a mão dela sobre a dele, a pele macia contrastando com a aspereza calejada. Não minta para mim. O cheiro de predador está no ar. Não é só o vento. Eu sei. A sinceridade dela o desarmou. Elias suspirou, esfregando o rosto cansado. Sim. É uma onça, uma grande. Vi o rastro perto do riacho. O medo dela não era histérico, mas pragmático e profundo. Ela não gritou, apenas perguntou: há quanto tempo? Eu não sei, mas o rastro era fresco. Elias sentiu a necessidade de tranquilizá-la, de reafirmar o controle, mesmo sabendo que estavam à mercê da fera. Ele disse a ela que dobraria a vigilância, que dormiria no paiol, perto do gado. Nós vamos nos proteger, Mari. Vamos colocar fogo nas proximidades do curral à noite. Onça tem medo de fogo. Mariana concordou, mas a preocupação nos olhos dela era de uma gravidade que ele nunca tinha visto. Ela sabia que a onça não vinha apenas atrás de um bezerro. Ela vinha atrás do que era mais fácil. E a onça que ele descrevia era audaciosa, vindo tão perto da casa. A vigilância começou na noite seguinte. Elias improvisou uma fogueira perto do curral, mantendo-a viva até a madrugada. Ele estava exausto, mas o medo mantinha os olhos abertos. O som da noite na fazenda é um espetáculo de ruídos. Grilos, sapos, o vento nas folhas secas. Mas agora havia uma camada de silêncio anormal. O silêncio da caça. Ele passou a noite inteira sentado, o rifle atravessado nas pernas, o cheiro de fumaça e pólvora misturando-se no ar. Pela manhã, a exaustão o dominou, mas nada havia sido atacado. Ele estava quase aliviado, pensando que talvez o fogo tivesse espantado o animal para longe. Mas quando Mariana veio trazer o café, ela apontou para a pequena cerca de estacas que eles tinham construído ao redor da horta, a menos de 50 metros da varanda. Elias, olhe isso.
Lá, no alto da estaca mais grossa, estava um tufo de pelo. Era grosso, negro amarelado, com manchas escuras e brilhantes. A onça havia passado por ali, roçando a pele no topo da madeira, não por acidente, mas marcando território, mostrando que ela estava perto, observando. O pelo parecia fresco, o cheiro selvagem mais intenso do que nunca. Elias pegou o tufo de pelo com um pedaço de pano, sentindo um arrepio na espinha. A onça não apenas estava por perto, ela estava zombando deles, testando os limites, provando que conhecia a rotina deles. Ela estava vendo a luz apagada, sentindo o cheiro da comida e esperando o momento certo. A tensão se transformou em uma claustrofobia sufocante. A fazenda, que antes era o refúgio deles, tornou-se uma prisão cercada por capim alto e sombras. Elias e Mariana pararam de trabalhar nas partes mais distantes da propriedade. Eles só andavam juntos, e Elias nunca mais saiu sem a arma. Mariana tentou manter a fé e a normalidade. Ela cantava enquanto cozinhava, tentando abafar o medo. Mas o medo era um convidado constante na mesa. Um dia, enquanto trabalhavam na colheita de abóboras na pequena plantação atrás do paiol, Elias parou abruptamente. O sol estava forte e eles estavam curvados, sentindo o peso do trabalho. "Você está sentindo isso?" Ele murmurou, sem erguer a cabeça, o tom baixo, quase inaudível. "O quê?" Mariana perguntou, o coração acelerando. "Não é o cheiro, é o silêncio." Realmente, o coro habitual de pássaros havia sumido. Não havia o zunido das moscas ou o barulho dos gafanhotos. Apenas um silêncio absoluto, a não ser pelo som distante da respiração deles. Elias levantou devagar, o movimento cauteloso. Ele inspecionou a linha da mata, que estava a uns 200 metros. Ele procurou por galhos quebrados, movimento anormal. Nada. Ele pegou Mariana pelo braço e a puxou gentilmente em direção ao barracão. "Não olhe para a mata. Continue andando normalmente. Rápido." Eles caminharam apressadamente, a tensão palpável entre eles. Quando estavam dentro da segurança relativa do barracão, Elias finalmente soltou o ar que estava prendendo. "Ela estava nos vendo, Mari. Eu senti." "Como você sabe?" ela perguntou, a voz trêmula. Elias apontou para uma moita de arbustos secos, que ficava bem na linha de visão deles. A distância perfeita para a observação. O topo dos arbustos, que antes parecia intocado, tinha sido sutilmente achatado. Não era o vento. Era o peso de um corpo grande que se deitou ali, esperando, analisando a rotina do casal. A onça não estava apenas caçando, ela estava estudando eles. A percepção de estarem sendo observados diariamente era o ponto mais aterrorizante daquela situação. Eles não eram apenas fazendeiros, eles eram presas em potencial, e o predador estava se tornando familiarizado com cada passo, cada descanso, cada momento de vulnerabilidade. A onça sabia quando Elias estava longe do curral. Sabia quando Mariana estava sozinha na horta. Sabia exatamente a hora que o sol baixava e a escuridão oferecia a cobertura perfeita. Essa revelação de vigilância constante drenou o que restava de paz. Eles passaram a viver sob um microscópio, onde cada movimento parecia ser ditado não por suas necessidades, mas pela necessidade de não despertar a atenção daquela sombra inteligente. A onça havia transformado a luta pela sobrevivência em um jogo de xadrez lento e macabro. Elias se lembrou do que o pai dele dizia: "O que faz a onça perigosa não é a força, é a paciência." Ele prometeu a si mesmo que se a onça atacasse o gado, ele a caçaria. Mas ela não estava atacando o gado, estava apenas observando, elevando o nível de estresse a um ponto insuportável. Era como se ela quisesse enfraquecê-los primeiro, minar a força deles pela privação de sono e pela constante ansiedade. Naquela noite, Elias e Mariana dormiram abraçados, o rifle apoiado na cabeceira da cama. O cheiro da pólvora era um conforto estranho. O coração de Mariana batia rápido contra o peito de Elias.
Ele sussurrou no escuro. O que ela quer, Mari? Por que ela só fica olhando? Mariana respirou fundo. Ela quer que a gente erre. Ela quer que a gente fique cansado. O silêncio era a única resposta, mas era um silêncio cheio de ameaça. Eles sabiam que essa espera não duraria para sempre. A onça estava aprendendo, e logo ela faria seu movimento e o ataque viria no momento em que eles estivessem mais vulneráveis, mais exaustos, mais certos de que ela havia desistido. Eles apenas esperavam que o dia do ataque não fosse o dia em que eles tivessem finalmente baixado a guarda. A última coisa que Elias fez antes de fechar os olhos foi checar a tranca da porta, embora soubesse que nenhuma porta simples poderia deter a força e a determinação daquele animal. Ele e Mariana estavam sozinhos, enfrentando a paciência letal da floresta. Eles precisavam de mais do que coragem, precisavam de um milagre. Esse casal de jovens fazendeiros eram observados por uma onça todos os dias, até que chegou o dia dela atacar eles, e essa espera cruel quase destruiu a sanidade de Elias antes do bote final. Você lembra de um tempo em que a noite trazia descanso, não medo? Para Elias e Mariana, a alvorada de cada novo dia não era uma bênção, mas apenas o adiamento de uma inevitável tragédia. Eles eram os donos da Fazenda Sereno, jovens, fortes, recém-casados e cheios de planos. Mas agora, a vida deles se resumia à contagem regressiva silenciosa. Eles precisavam de um milagre. Se você está acompanhando a luta deles pela sobrevivência e pela dignidade no meio do sertão, deixa o seu like, comenta de qual cidade você está assistindo essa história de resiliência e não se esquece de se inscrever no canal para não perder o desenrolar dessa tensão que sufoca. A manhã chegou sem trazer clareza, apenas a luz crua que destacava a palidez no rosto de Mariana e as olheiras profundas de Elias. Ele acordou com o peso do rifle ainda em suas mãos, o cano frio e a coronha áspera marcando a pele da palma. O cheiro de pólvora e o suor da noite mal dormida eram a nova fragrância da Fazenda Sereno. Elias se levantou, os músculos protestando contra a tensão constante, e foi acender o fogo no fogão a lenha. O estalo seco da madeira ardendo parecia ensurdecedor no silêncio denso. Mariana se juntou a ele na cozinha, vestida com pressa, o cabelo preso de forma descuidada. Ela não parecia frágil. Parecia afiada, como um facão recém-afiado. Enquanto preparavam o café forte e amargo, que era a única coisa capaz de sacudir o torpor, ela falou sem olhar para ele. Você ouviu o gado de... Novo, não foi? Elias concordou com a cabeça. Berrando baixo, Mari. Não era pânico, era só incômodo. Como se ela estivesse passando perto, só para lembrar a eles que estava lá, mas não quisesse gastar energia atacando ainda. O café fervia no bule de ágata, seu vapor quente e aromático lutando contra o odor de preocupação que impregnava a casa. Eles se sentaram à mesa de madeira rústica, mas a refeição era apenas um ritual para manter o corpo em movimento, não para nutrição. A fome havia sido substituída pela ansiedade. Eles sabiam que a onça estava jogando um jogo psicológico sofisticado. Ela não era um animal desesperado, mas um predador de elite que planejava meticulosamente. Ela não atacaria um alvo fortalecido. Ela atacaria o ponto mais fraco. E o ponto mais fraco, Elias percebeu, não era a porta da casa, mas sim a rotina deles. A fazenda precisava funcionar. O gado precisava ser checado e alimentado, as cercas inspecionadas. Eles não podiam se dar ao luxo de se trancarem por dias, pois a onça os mataria pela inanição do sustento. Elias levantou-se, apoiando as mãos na mesa. Eu preciso ir lá fora, Mari. A cerca do pasto do fundo. Faz 3 dias que eu não checo. O olhar de Mariana era firme. Nós vamos. Ele tentou argumentar. É muito perigoso. Eu vou rápido, você fica aqui e eu tranco a porta por fora. Ela balançou a cabeça, uma expressão de profunda teimosia em seu rosto cansado. Você acha que eu sou o quê? Um peso morto? Se formos pegos,
Seremos pegos juntos. E se você for sozinho e ela te derrubar, quem vai ficar aqui esperando, sabendo que eu poderia ter feito alguma coisa? Elias não insistiu. Ele sabia que a teimosia dela era sua própria forma de coragem. Ele amarrou uma faca longa na cintura, a lâmina polida, refletindo a luz da manhã, e pegou o rifle. Mariana pegou a espingarda calibre 12, que Elias havia comprado no último mês, carregando-a com balas de chumbo grosso. O som metálico das munições entrando na câmara da arma foi um pequeno alívio para o nervosismo que percorria o corpo de ambos. Ao abrirem a porta, o sol os atingiu com um calor inesperado. O ar estava parado, abafado, e o silêncio da floresta circundante era ensurdecedor. Não havia o canto normal dos pássaros, nem o zumbido dos insetos. Era o silêncio que precede o temporal ou, neste caso, o ataque. Eles se moveram como sombras, um cobrindo o outro. Elias na frente, rifle pronto, observando o chão em busca de rastros, o cheiro de terra molhada e mato seco invadindo suas narinas. Mariana, com a espingarda em riste, observava as árvores e os arbustos à direita. Caminharam lentamente em direção ao pasto. O pasto estava intacto, o gado agrupado de forma estranhamente compacta perto da área de coxo, ignorando o pasto mais distante. Elias percebeu que essa era a nova tática da onça. Ela havia marcado o perímetro mais distante. Ao chegarem na cerca, eles viram. Não havia sangue, não havia carne dilacerada, mas havia um rastro, não apenas pegadas na lama, mas algo mais deliberado. No tronco de uma árvore de jatobá havia marcas profundas de garras, não marcas de subir, mas de raspar com força, como quem está afiando as unhas. Mariana sussurrou o som rouco na garganta. Ela fez isso de propósito, para a gente ver. Elias sentiu um frio percorrer sua espinha que não tinha nada a ver com o clima. Aquelas marcas eram um aviso claro, uma declaração de posse. A onça estava lhes dizendo: esta área é minha. Vocês estão permitidos a entrar, mas a qualquer momento o jogo muda. Elias sabia que não era apenas um animal faminto. Era uma criatura inteligente que entendia a noção de território e de pressão psicológica. Ela queria que eles soubessem que ela estava no comando, que a fazenda não era mais deles. A tensão entre eles aumentava a cada passo. Eles voltaram para a casa sem terem visto um pelo sequer, mas com a certeza de que haviam sido observados em cada segundo daquela incursão. De volta à segurança relativa das paredes de madeira, Elias largou o rifle com um suspiro pesado. Ele se sentou e esfregou os olhos. Não podemos continuar assim, Mari. A gente vai quebrar. Vamos enlouquecer antes que ela decida morder. Mariana sentou-se ao lado dele, pousando a cabeça em seu ombro. E o que você sugere? Fugir? Ele negou. Não podemos fugir. Essa fazenda é tudo o que a gente tem. É a herança de seu pai. É a nossa vida. Mas precisamos mudar o jogo. Essa espera é a arma dela. Ele começou a pensar alto, traçando planos na mesa com o dedo. Eu preciso de ajuda. Não de força bruta, mas de experiência. Alguém que entenda essa malandragem de onça. Temos que armar uma armadilha, mas não para matar, não de imediato. Precisamos capturá-la ou, pelo menos, forçá-la a mudar de território. A ideia de procurar ajuda era arriscada. O vizinho mais próximo, o seu Juvenal, morava a quase meio-dia de cavalo, cruzando áreas de mata fechada. Elias olhou para Mariana, os olhos cheios de uma resolução forçada. Eu preciso ir até o Juvenal. Ele é um velho mateiro. Ele vai saber o que fazer. Se eu for de madrugada antes que o sol esquente, eu consigo ir e voltar no mesmo dia. Mariana se levantou imediatamente, a preocupação gravada em cada linha do seu rosto. Nem pensar. Você não vai sozinho. Você vai passar a maior parte do caminho na área que ela está usando como patrulha. É exatamente isso que ela quer, te pegar isolado. Eu tenho que ir, Mari. Não tem outro jeito. Se o Juvenal vier, ele vai trazer mais conhecimento e talvez alguns homens para nos ajudar a montar uma vigilância mais efetiva. A discussão foi breve e intensa.
No final, o peso da necessidade venceu o medo. Eles sabiam que essa era a decisão mais arriscada que fariam, desde que a onça havia aparecido. Mas era a única que oferecia uma chance de quebrar o ciclo de observação e terror. Eles passaram o resto do dia preparando-se para a ausência de Elias. Mariana embalou comida para a jornada e Elias checou o cavalo, Seleno, garantindo que ele estivesse bem alimentado e pronto para a velocidade. Ao cair da noite, o medo retornou com força redobrada. Eles sabiam que a escuridão era o reino da onça. Elias e Mariana se deitaram abraçados mais uma vez. Mas agora a proximidade era mais desesperada, pois havia uma separação iminente pairando sobre eles. Mariana sussurrou, a voz trêmula: "Tenha cuidado, meu amor. Eu não aguentaria se algo acontecesse a você." Ele beijou a testa dela, sentindo o cheiro de sabonete simples e mato. "Eu vou voltar, Mari. Vou voltar com a solução. Mas preciso que você me prometa uma coisa. Você vai ficar trancada aqui. Você não vai sair por nada, nem para checar o gado. Se ela atacar, você usa tudo o que tiver para se defender." A promessa veio num aceno silencioso. A última visão que Elias teve antes de fechar os olhos foi o rosto de Mariana, iluminado pela pouca luz da lamparina, uma mistura de medo e coragem. Ele sentia o coração acelerado dela contra o seu peito. Eles estavam sozinhos, sim, mas a solidão dele seria ainda maior, cavalgando pelo sertão no silêncio que só a presença de um predador pode criar. Ele estava se oferecendo como isca indireta, se afastando da proteção da casa para buscar um plano que os tirasse do papel de vítimas. Ele rezava para que a paciência da onça durasse até a sua volta. Antes do primeiro raio de sol, Elias já estava selando Seleno. O cheiro úmido da madrugada, misturado com o aroma do couro do arreio, era reconfortante. Ele vestiu um casaco grosso, pegou a cantil e, com o rifle firmemente apoiado na sela, olhou para a porta da casa, onde Mariana o observava através de uma pequena fresta na janela. Um último aceno, um último desejo de força mútua. Elias montou e Seleno saiu em um trote suave. A mata parecia engolir o som dos cascos quase imediatamente. Ele sentiu o peso da responsabilidade, o peso da decisão. O risco era imenso. Ele estava deixando a proteção de Mariana para trás e se aventurando no coração do território da onça. O caminho até a fazenda de Juvenal era traiçoeiro, cheio de riachos secos e trilhas estreitas. A onça não precisaria atacá-lo de frente. Bastaria esperar que ele estivesse distraído, focado na rota, e um bote seria o fim. Enquanto cavalgava, ele tentava manter o foco, mas sua mente voltava constantemente para Mariana, sozinha, enfrentando o silêncio da fazenda. Ele esperava que sua ausência não fosse o gatilho que a onça esperava para finalmente realizar o ataque. O sol começou a subir, pintando o céu de laranja e roxo, mas o calor não dissipava a sensação de que ele estava sendo observado. A cada curva, a cada barulho estranho no mato, Elias parava e escutava, o coração batendo na garganta. Ele sabia que a onça não tinha desaparecido. Ela apenas havia mudado o foco da vigilância para ele. Ele era a ameaça maior e ele estava se expondo para ela. Ele cavalgou por horas, a exaustão da falta de sono se misturando à adrenalina. Ele sentiu o cheiro forte, inconfundível, do felino, almíscar e mato seco. Estava perto, perto demais. De repente, Seleno bufou, assustado, empinando as patas dianteiras. Elias puxou as rédeas com força, olhando ao redor. Nada, apenas árvores e sombras. Mas ele sabia. Ele sussurrou para o cavalo, tentando acalmá-lo. "Calma, garoto." Elias tentou prosseguir, mas a trilha parecia ficar mais escura e estreita. Aquele cheiro era como se a onça tivesse acabado de passar. Ele apertou o rifle, o dedo no gatilho. Ele não ia recuar agora. Ele precisava de Juvenal. A vida de Mariana dependia da sabedoria daquele velho mateiro.
Ele tinha que resistir a essa tentação de pânico e seguir em frente. A resiliência deles era a última linha de defesa, e Elias não permitiria que a onça a quebrasse com medo. Ele era o fazendeiro, e a onça estava em sua terra. Ele ia lutar por ela. Esse casal de jovens fazendeiros eram observados por uma onça todos os dias até que chegou o dia dela atacar eles. E essa espera trouxe um terror gelado que quase quebrou o espírito daquele homem. Você lembra de um tempo em que a bravura era medida não pela força, mas pela capacidade de suportar a incerteza? Se você valoriza histórias de coragem e sobrevivência, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. Isso ajuda a fortalecer a fé na resiliência humana. Se inscreva no canal e venha acompanhar a jornada de Elias e Mariana. Eles eram a personificação da juventude da terra, mas agora enfrentavam uma ameaça primordial que se movia nas sombras da mata. O cheiro era denso, quase oleoso. Elias sentiu os pelos do pescoço se eriçarem, não apenas de medo, mas de uma profunda raiva animal. Ele era o invasor naquele momento, adentrando o território da onça, com a pretensão de resolver um problema que ela havia criado. Seleno, o cavalo, tremia sob ele, os músculos tensos, os cascos querendo cavar a terra e fugir daquele ambiente sufocante. Elias sussurrou comandos baixos e firmes, a voz áspera pela garganta seca, forçando o animal a se mover para a frente, ignorando o instinto de fuga. Ele tinha que confiar nos sentidos apurados de Seleno, pois o cavalo sentia a presença da onça muito antes que os olhos humanos pudessem captá-la. A onça estava ali. Ela não estava apenas rastreando, ela estava presente, como uma sombra invisível, medindo a determinação de Elias. A trilha se abria em uma pequena clareira rochosa, onde o sol lutava para penetrar a copa fechada. Ele desmontou, puxando o rifle da bainha. O silêncio era antinatural, um vácuo onde apenas o som distante de um pássaro quebrou a tensão. Ele moveu-se com cautela, examinando as marcas no chão, a terra úmida e macia revelando a passagem recente de um felino grande, as patas se espalhando no barro. Ele não estava longe da cabana de Juvenal, o velho mateiro que vivia isolado nas profundezas da mata, uma figura quase lendária, mais parte da floresta do que homem. Elias apertou o passo, o coração martelando contra as costelas. Ele sabia que o tempo era um luxo que eles não tinham mais. A onça havia escalado o nível do jogo. Não era mais uma ameaça distante. Agora era uma caçadora decidida. Finalmente, entre um emaranhado de samambaias e cipós grossos, surgiu a pequena cabana de madeira, quase engolida pela vegetação. Uma fumaça preguiçosa subia de uma chaminé improvisada. Juvenal estava sentado em um toco na varanda, a faca de mato polida em suas mãos enrugadas, parecendo esperar por ele. O velho não se levantou, apenas acenou com a cabeça. Seus olhos, de um azul claro e estranhamente perspicaz, fixaram-se em Elias, lendo a urgência e o medo que o jovem fazendeiro trazia consigo. «Não precisa me dizer», Juvenal falou, a voz grave e rouca, como o arrastar de folhas secas. Ele colocou a faca de lado. «O cheiro dela veio com você, forte demais. Ela estava no seu calcanhar». Elias sentiu um alívio súbito e exaustivo. Ele amarrou Seleno a um tronco grosso e correu para a varanda. «Juvenal, eu preciso de ajuda. É a onça. Ela não vai parar. Ela está observando a Mariana. Eu a deixei sozinha». Juvenal esfregou a barba branca pensativo. «Eu sei que onça é essa, Elias. Faz tempo que ela anda por aqui. Não é uma onça comum que só busca caça fácil. Essa é diferente. É a caiçara. Ela é grande, astuta e territorial. Ela já viu gente demais por perto. E agora que vocês se estabeleceram naquelas terras, ela não gosta». «Mas por que ela não ataca logo? Por que essa vigília lenta, esse terror?» Elias perguntou, a frustração evidente em sua voz. «Porque ela é esperta. Ela quebra a presa antes de morder.
Ela quer que vocês fiquem desorientados, cansados, com medo, e você se expôs, vindo até aqui. Ela sabe que Mariana está sozinha agora. Você fez exatamente o que ela queria. Dividiu a força de vocês. Juvenal disse isso sem julgamento, apenas como um fato da natureza. Elias sentiu o peso da culpa esmagá-lo. Eu preciso voltar. Agora. O que eu faço, Juvenal? Ela está muito próxima da fazenda. O velho mateiro se levantou, a altura surpreendente para sua idade. Ele foi até um canto da cabana e pegou uma armadilha rústica, mas mortal. Um laço de arame trançado, duro como aço. Voltar é o único caminho. Mas você não pode voltar sem um plano. Se ela ataca, você precisa estar preparado para o pior. Juvenal começou a desenhar na terra com um galho, explicando as rotas de fuga da onça e os pontos fracos da cerca. Ele explicou a Elias que a caiçara tinha um ponto de vigia favorito, um afloramento rochoso com vista para o galpão e a casa. Era ali que ela passava a maior parte do tempo observando. Se você for caçá-la no campo dela, você perde, Juvenal advertiu. Nós vamos atraí-la para o seu campo. O campo onde ela se sente exposta, mas onde ela tem de ir para chegar até Mariana. Enquanto Elias absorvia as instruções complexas e mortais de Juvenal, a mais de uma légua dali, Mariana estava sozinha, sentindo o cerco apertar. Na fazenda, o silêncio era opressor. Desde que Elias partira, o ar parecia ter ficado mais pesado, o cheiro de mato e terra se misturando com um aroma sutil de almíscar que ela não conseguia ignorar. Ela havia tentado manter a rotina, limpou a louça, varreu a pequena varanda, mas seus movimentos eram lentos, automáticos. Seus olhos esquadrinhavam as árvores, procurando o mínimo movimento, a menor mudança na paisagem. A casa deles era um farol no meio da vasta fazenda, mas naquele dia parecia um alvo. O sol da tarde descia, jogando sombras longas e distorcidas que pareciam se mover por conta própria. Mariana respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia rápido demais. Ela lembrou-se do que Elias havia dito: resiliência. Eles tinham que ser mais duros que a terra em que viviam. Ela havia checado o rifle, deixando-o ao lado da cama, carregado e pronto. Mas ela sabia que não era uma atiradora experiente e enfrentar aquela criatura de frente seria suicídio. Sua defesa era a inteligência e a espera. Mariana foi até o poço buscar água. Ao se aproximar da lateral da casa, perto da moita de capim-limão, ela viu. Não era uma pegada no barro, mas uma marca profunda e inconfundível na terra seca, perto o suficiente para ter sentido a vibração da caminhada. Era a marca de uma pata enorme, o rastro de caiçara. E a onça não estava apenas passando, ela estava parada, esperando. A marca era fresca, um arrepio frio percorreu a espinha de Mariana, paralisando-a. Aquilo não era apenas observação, era provocação. O felino sabia que ela estava sozinha e estava testando o quão perto poderia chegar sem ser notado. A onça havia usado a ausência de Elias como uma oportunidade para encurtar a distância. Mariana pegou a água e correu para dentro de casa, trancando a porta com o cadeado grosso. Ela não ousou olhar para a janela. O pânico ameaçava engoli-la, mas ela fechou os olhos e se forçou a se concentrar. Elias voltaria, e ela precisava estar viva para recebê-lo. Ela se ajoelhou no chão de madeira, apertando o terço que sua mãe lhe dera. A fé não era uma armadura, mas era a única coisa que impedia seu medo de se tornar histeria. Enquanto isso, de volta à cabana de Juvenal, o plano estava traçado. Você tem que ir rápido, não use a trilha principal. Ela estará esperando por você lá. Juvenal instruiu, entregando a Elias um mapa tosco desenhado na madeira. Você vai pegar o atalho pelo riacho seco e leve isso. Juvenal tirou do bolso um pequeno frasco de couro contendo um óleo escuro e forte. É essência de javali. Esfregue nas suas botas e em volta da casa. Onças não gostam do cheiro de javali grande. Vai perturbá-la. Vai fazer com que ela pense 2 vezes antes de se aproximar da cerca. Isso nos dá algumas horas.
Elias pegou o frasco, o cheiro forte invadindo suas narinas. O plano de Juvenal era arriscado. Ele usaria o javali como distração e, com a ajuda de Juvenal, tentariam montar uma armadilha na rota de ataque favorita de Caissara, longe da casa, mas perto o suficiente para protegê-la. Eu vou te seguir, mas não na mesma hora, Juvenal afirmou, colocando a mão pesada no ombro de Elias. Se formos juntos, ela verá. Você vai primeiro. Quando o sol se pôr, eu estarei na fazenda da cruz, com o rifle grande. Você aguenta o suficiente para chegar lá e espalhar o óleo? Elias respirou fundo, a adrenalina substituindo a exaustão. Ele apertou a mão do velho, sentindo a força resiliente do mateiro. Eu aguento. Ele montou em Seleno, o cavalo mais calmo agora que estava longe da presença imediata da onça. A mochila continha o óleo de javali, munição extra e o laço de arame. Ele olhou para trás. Juvenal estava parado, observando-o, uma silhueta de determinação na porta da cabana. A viagem de volta foi um borrão de velocidade e cautela. Elias não usou o rifle. Ele precisava de todo o silêncio e velocidade para retornar a tempo. Ele seguiu as instruções de Juvenal, desviando do riacho seco, a mata densa chicoteando seu rosto e braços. Ele não parou até ver ao longe a forma familiar do telhado de sua casa. O coração de Elias se encheu de um medo terrível, mas também de uma nova onda de coragem, não mais desesperada, mas calculada. Ele tinha um plano, e a fé que havia vacilado voltava com a promessa de ação. Ele era o fazendeiro, o protetor, e o dia do ataque estava chegando, mas a onça não teria um alvo fácil. Ele precisava ser rápido. Ele precisava ser silencioso. Elias desmontou longe da casa, a silhueta da fazenda pairando na luz dourada e ameaçadora do crepúsculo. Ele sentiu novamente o cheiro de almíscar. Caissara estava observando. Ele se agachou, abrindo o frasco de óleo, espalhando-o metodicamente ao redor da cerca e dos pontos de entrada, criando uma barreira de cheiro ofensivo. Se ela atacasse, seria confundida. Mariana, da janela, viu a figura de Elias e a visão dele, ajoelhado na terra, trouxe um alívio que a fez desabar em lágrimas silenciosas. Ele estava ali, mas ela percebeu que ele estava se movendo com uma urgência e um foco que ela nunca tinha visto. Não havia abraços, não havia palavras. Havia apenas a preparação para a guerra. Elias terminou de espalhar o óleo, a respiração ofegante, sentindo cada segundo de atraso. Ele correu para dentro da casa, abraçou Mariana rapidamente, um aperto que dizia tudo, e então a soltou para inspecionar as defesas. Juvenal está vindo, ele sussurrou, a voz tensa. Ele tem um plano, mas precisamos ser a isca. Mariana olhou para ele, o medo nos olhos, mas acenou. A resiliência deles havia se tornado uma força tangível, uma arma contra o predador. O sol se pôs. O silêncio voltou, agora mais profundo, mais cheio de antecipação. A noite trazia o perigo, e a onça estava esperando o momento exato em que a escuridão cobrisse seus movimentos para finalmente se mover do ponto de vigia. A luta não seria amanhã, seria naquela noite. Elias colocou o rifle na mesa e montou o laço de arame perto da entrada do galpão, onde Juvenal havia dito ser a rota favorita de Caissara. Eles se sentaram juntos no escuro, ouvindo o vento sussurrar na mata, esperando pelo som que quebraria o silêncio da noite, o som do ataque iminente. A dignidade da sobrevivência deles não estava apenas em resistir, mas em revidar com a mesma astúcia da floresta. Eles eram jovens fazendeiros, mas a onça havia os transformado em guerreiros. Eles esperavam lado a lado, prontos para encarar a fúria da Caissara e provar que aquela terra, conquistada com tanto suor e fé, era deles e de mais ninguém. A escuridão total desceu sobre a fazenda e o farfalhar de folhas secas começou. O jogo havia começado de verdade. Eles precisavam de Juvenal, e precisavam dele rápido.
Se você se sentiu inspirado pela coragem de Elias e Mariana, mostre seu apoio com um like. Compartilhe esta história com quem precisa de uma mensagem de força e se inscreva para não perder a conclusão dramática desta jornada. A próxima parte revelará o desfecho desta noite de terror e a verdadeira mensagem de resiliência. A escuridão total desceu sobre a fazenda e o farfalhar de folhas secas começou. O jogo havia começado de verdade. Elias sabia. Esse casal de jovens fazendeiros eram observados por uma onça todos os dias até que chegou o dia dela atacar eles. Você lembra de um tempo em que a noite não era um refúgio, mas sim um campo de batalha silencioso? Você lembra da coragem de Elias e Mariana, jovens que haviam apostado a vida e a fé em um pedaço de terra teimoso e que agora viam toda essa dedicação ameaçada por uma força primal e indomável? Eles eram a personificação da resiliência, aguardando o inevitável, de armas e corações prontos. Se você também se sente tocado pela força dessa luta pela dignidade, deixe seu like agora mesmo. Comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar cada detalhe desta saga de sobrevivência. O ar dentro do galpão era pesado, carregado com o cheiro de suor frio e terra úmida. Eles não se moviam, eram estátuas de vigilância. A única luz era a cintilância distante das estrelas que penetravam pelas frestas altas da madeira. O silêncio da mata não era vazio, era um silêncio cheio, denso de vida oculta e intenção assassina. Elias mantinha o rifle na soleira da janela de observação, a respiração regulada. Ao seu lado, Mariana segurava a espingarda calibre 12 com firmeza surpreendente, os olhos fixos na linha da mata onde o arame farpado de Juvenal tinha sido montado. Eles esperavam por Caissara, a onça que havia se tornado a sombra persistente de seus dias. A tensão era tamanha que cada nervo parecia vibrar. De repente, o silêncio foi quebrado, não pelo rugido que esperavam, mas por um som mais sutil, mais sinistro, um estalo seco, como galho quebrando sob peso. Elias ergueu a cabeça, o corpo instantaneamente alerta. Foi perto, muito perto da cerca dos fundos, onde o bebedouro dos animais ficava. É ela, sussurrou Mariana, a voz estrangulada, mas firme. Ela não estava tremendo. O medo havia se transformado em um foco frio. Outro estalo, mais próximo. O farfalhar de arbustos foi inconfundível. Caissara não estava mais os observando de longe. Ela estava se movendo com a cautela calculada de um predador experiente. Ela não atacaria o galpão diretamente, não ainda. Ela estava cercando, buscando o ponto mais fraco, o cheiro de gado fácil, ou talvez o cheiro humano. Elias acenou com a cabeça, indicando que ela deveria cobrir a rota sul enquanto ele se concentrava na entrada principal, onde o laço de arame estava. Ele se arrastou até o chão, movendo-se com a lentidão de uma cobra. Ele podia sentir o cheiro forte e almiscarado que o vento trazia. O cheiro de pelo selvagem e terra molhada. Era um cheiro que gritava perigo. Minutos se arrastaram como horas. Então veio o som mais esperado e temido. Um grito agudo, seguido de um barulho metálico e o som pesado de algo lutando desesperadamente contra o chão. O laço de arame havia funcionado. Agora! Gritou Elias, levantando-se e correndo em direção à porta lateral. A onça estava presa, mas um animal daquele porte, ferido e preso, não era menos perigoso. Era exponencialmente mais. Eles saíram do galpão para a escuridão absoluta. A lua nova estava encoberta e a ausência de luz tornava tudo uma tela de borrões e sombras dançantes. O som da luta era ensurdecedor. A onça rosnava um som gutural e frustrado, arrastando o arame e a estaca que o prendia, rasgando a terra. Elias viu a silhueta maciça, os olhos verdes cintilando na penumbra. Caissara estava com a pata dianteira presa, mas seu corpo musculoso se retorcia com violência, tentando se soltar.
Ela estava furiosa, projetando-se para frente e para trás, transformando o gramado em lama. Elias levantou o rifle, mirando cuidadosamente no peito, no ponto vital. Ele precisava ser rápido e certeiro. Um erro, e ela se soltaria, e estariam mortos. «Foco, Elias!» berrou Mariana, que se posicionou alguns metros atrás, pronta para cobrir com a espingarda se necessário. No instante em que Elias estava prestes a disparar, um som inesperado surgiu do leste. Não era o rosnado da onça, nem o vento. Era um assobio alto, seguido pelo latido enérgico de 3 cães de caça, furiosos e bem treinados. Juvenal. O velho chegou como um fantasma, materializando-se na borda da luz dos fundos da casa. Ele não estava sozinho. 3 cães farejadores, 2 pastores e um terrier corajoso avançaram, latindo com uma ferocidade que fez Caissara desviar o foco de sua fuga. «Ela é minha!» gritou Juvenal, mas sua voz estava misturada com a exaustão da corrida. Ele carregava uma velha arma de caça, mas o que ele usava de fato eram os cães. A onça, percebendo a nova ameaça, parou de puxar o laço para se virar contra os cães. Ela rugiu e o som fez o chão tremer. Um dos pastores, mais ousado, avançou demais. Num movimento rápido demais para a visão humana, Caissara desferiu um golpe devastador com a pata livre, atingindo o cão na lateral. O animal guinchou e foi arremessado a metros de distância. O desvio de atenção deu a Elias o que ele precisava. Ele estabilizou o rifle, respirou fundo e apertou o gatilho. Pau! O estampido ecoou pela fazenda, rompendo a noite de forma violenta. O projétil atingiu a onça no flanco e ela soltou um rugido de dor que era mais desespero do que fúria. Ela caiu, as patas traseiras perdendo a força, mas ela não estava morta. A força de sua vida era brutal. «Nas costas, Elias! Finaliza!» gritou Juvenal, controlando os cães que agora circulavam a onça caída, impedindo que ela se levantasse completamente. Elias recarregou, o coração martelando no peito, o cheiro de pólvora misturando-se ao sangue fresco que agora se espalhava na terra. Mariana, porém, percebeu algo. A onça estava ferida, sim, mas seu olhar verde, mesmo agonizante, estava fixo neles, não em Juvenal ou nos cães. Era uma criatura vingativa e inteligente. Ela não iria morrer sem levar um deles consigo. No meio da confusão, Caissara conseguiu se virar e, usando a pata ainda presa ao arame como pivô, lançou-se em um ataque, desesperado em direção a Elias. O movimento foi inesperado. Elias mal teve tempo de se abaixar. Mariana agiu por instinto puro, o treinamento de emergência assumindo o controle. Ela levantou a calibre 12 e disparou. Bum! O tiro atingiu a onça na lateral da cabeça. O impacto foi esmagador. Caissara cambaleou, o rugido cessou e ela desabou com um peso final e terrível. O arame se soltou da pata no último estertor. Um silêncio repentino e quase irreal caiu sobre a fazenda. O cheiro de pólvora era sufocante. Os cães pararam de latir, apenas farejando cautelosamente o corpo imóvel. Elias permaneceu agachado, cobrindo a cabeça, a adrenalina correndo como fogo em suas veias. Ele se levantou lentamente, virando-se para Mariana, que estava parada, a arma ainda apontada, o rosto pálido e coberto de lágrimas silenciosas. Mariana. Ele correu até ela, abraçando-a com uma força desesperada. Eles tremiam juntos, não mais de medo, mas do choque avassalador da sobrevivência. Juvenal se aproximou, ofegante. Ele estava esgotado. Eu ouvi o tiro, mas demorei. Os cachorros, eles me alertaram. Eu sinto muito, garotos. Quase perdi ela. Ele olhou para o corpo maciço e sem vida da onça. Depois para os 2 fazendeiros. Vocês sobreviveram. Fizeram o que precisava ser feito. O sol ainda estava longe de nascer, mas o terror havia se dissipado, dando lugar a uma exaustão profunda e a uma sensação de vitória crua. Eles haviam lutado contra a natureza selvagem e por um fio haviam vencido.
O cão ferido gemia suavemente. Juvenal foi imediatamente cuidar dele, usando um torniquete improvisado. Elias e Mariana, entretanto, sentaram-se na terra lamacenta, olhando para o animal que havia dominado suas vidas por semanas. Caissara não era um monstro, apenas um predador, mas, para eles, representava o teste final de sua determinação. A chegada de Juvenal havia sido decisiva, mas foi a coragem e a precisão de Mariana que finalizaram o confronto. Naquele momento, Elias compreendeu a profundidade da força daquela mulher que ele amava. Ela não era apenas uma parceira de vida, mas uma guerreira que defendia o futuro deles. Eles passaram o resto da madrugada cuidando dos ferimentos leves, repondo a munição e, finalmente, examinando a onça. Ela era enorme, exatamente como Juvenal descrevera, uma criatura magnífica. "O que faremos agora, Elias?" perguntou Mariana, a voz ainda rouca. O fazendeiro olhou para o horizonte, onde a luz cinzenta da aurora começava a atingir o céu. A ameaça havia acabado. Eles tinham resistido, mas a fazenda estava em ruínas, o gado restante estava traumatizado, e o esforço físico e emocional havia sido imenso. Eles precisavam de tempo para assimilar o que haviam feito e o custo dessa vitória. "Nós vamos reconstruir", disse Elias, com uma convicção calma que contrastava com a violência da noite. "Começaremos limpando aqui. Depois, vamos enterrar ela com dignidade. E vamos trabalhar. O sol está nascendo, Mariana, e esta fazenda agora é duplamente nossa." A resiliência não era apenas sobre suportar o ataque, mas sobre encontrar a vontade de seguir em frente depois que o perigo passava. Eles tinham perdido muito, mas tinham ganhado algo inestimável. A certeza de que juntos eram capazes de enfrentar qualquer coisa que a floresta lhes atirasse. Eles eram os donos daquela terra, e a fé que haviam depositado nela havia sido provada e honrada. Juvenal os observava de longe, cuidando do cão ferido. Ele entendia. A luta pela sobrevivência era solitária, mas a reconstrução sempre era comunitária. Ele se aproximou com um sorriso cansado, oferecendo-lhes café que havia trazido em uma garrafa térmica. O aroma quente, contrastando com o cheiro de sangue e terra, era um pequeno sinal de normalidade em um cenário de caos. "Vocês têm sorte", disse Juvenal, entregando o café. "E tem fibra. A luta acabou, mas o trabalho não. Vamos, garotos, a vida espera." A mensagem era clara. A tragédia e o triunfo se misturavam na vida rural. Eles beberam o café, sentindo o calor escorrer pela garganta, um alívio líquido. Eles olharam a onça, a personificação do perigo superado, e souberam que aquela noite marcaria para sempre quem eles eram e o que significava ser fazendeiro naquela vastidão indomável. Elias levantou-se, esticando os músculos doloridos. Ele segurou a mão de Mariana, puxando-a gentilmente para cima. O sol já estava mais visível, pintando o céu de laranja e dourado. A fazenda estava em silêncio. Eles haviam sobrevivido à noite mais longa de suas vidas e agora encaravam o dia, prontos para a árdua tarefa de juntar os pedaços. A dignidade deles não estava na ausência de medo, mas na escolha de agir apesar dele. A fé deles não estava na facilidade, mas na certeza de que o esforço traria a recompensa. Eles eram jovens, mas o preço que pagaram pela paz era o conhecimento amargo e a força inabalável que só a sobrevivência extrema poderia conferir. Eles eram, de fato, os donos daquele chão. Elias precisava de um plano. A próxima fase não seria de guerra, mas de cura e de renovação. O corpo da onça era a prova de que eles tinham esse direito. Eles fariam dela a primeira lição de que o respeito se conquista, não se implora. Eles começaram a se mover em passos lentos, mas determinados em direção à casa. A reconstrução começava agora. A mensagem de valor humano que pairava sobre a fazenda era a da resiliência brutal, daquela força que emerge quando tudo mais falha.
Eles olharam para trás, para o corpo da onça, e depois um para o outro, em um pacto silencioso de que jamais se renderiam. A jornada de Elias e Mariana para recuperar a paz em sua fazenda ainda tinha um longo caminho pela frente, focado agora não na luta, mas na restauração de suas vidas. Se a coragem deles inspira você a nunca desistir de seus próprios desafios, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para apoiar este trabalho e compartilhar esta história de força e fé. A próxima parte revelará como eles reconstruíram não apenas a fazenda, mas também o futuro que quase perderam. Esse casal de jovens fazendeiros eram observados por uma onça todos os dias, até que chegou o dia dela atacar eles. E a história do confronto final seria contada e recontada por anos a fio. Um testemunho silencioso da força indomável que brotava daquele chão árido. Você lembra de um tempo em que a tranquilidade era apenas uma promessa distante e a vida, naqueles confins de Goiás, era uma batalha diária por cada nascer do sol? Elias e Mariana, eles carregavam a poeira e o sangue daquela terra na pele. E agora carregavam a vitória amarga, mas necessária, que lhes garantia o direito de ficar. Se esta saga de resistência ressoa com você, se a coragem deles inspira sua própria jornada, não se esqueça de deixar seu like, comentar de qual cidade você está assistindo e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias que celebram a resiliência humana. O corpo pesado da onça foi arrastado por Elias. Era um peso brutal, que exigia cada grama de sua força restante, mas ele não podia deixá-la ali, profanando o lugar da luta. Mariana caminhava ao lado, a espingarda agora descarregada pendurada em seu ombro, a faca de cabo de madeira guardada. O silêncio que os envolvia era espesso, totalmente diferente da tensão opressiva que habitara a fazenda por semanas. Não era o silêncio da espera, mas o da finalização, da paz conquistada a um custo altíssimo. Ao chegarem perto da casa, o cheiro de pólvora e o aroma forte de sangue fresco se misturavam ao perfume suave das mangueiras. Elias depositou o animal no curral vazio. Ele olhou para Mariana. A exaustão não estava apenas nos músculos, mas na alma. A ferida que ele carregava no braço, superficial, mas dolorosa, latejava, mas o que mais o preocupava era o rastro de pavor que a onça tinha deixado nos olhos de Mariana. Agora, no entanto, aquele rastro havia sumido, substituído por uma firmeza pétrea, uma dureza adquirida que jamais a deixaria. Eles se lavaram na água fria do poço, jogando para fora a sujidade do combate. A água escorria vermelha, levando consigo a evidência da violência. Elias sentiu o alívio físico, mas a mente continuava a rodar. Eles haviam vencido, mas a fazenda estava em frangalhos. O tempo de luta havia terminado, mas o tempo da cura e da reconstrução apenas começava. Naquela noite, eles não cozinharam. Sentaram-se na varanda, sob a luz fraca de um lampião a óleo e comeram pão duro com café forte. Não houve conversas longas, apenas frases curtas, necessárias. Elias disse que precisavam consertar a cerca do fundo, onde a onça havia se esgueirado, e o curral, onde a ameaça havia sido neutralizada. Mais do que isso, disse ele, precisávamos consertar a confiança que tínhamos perdido em estar aqui. Mariana pegou a mão dele, os dedos dela roçando o curativo improvisado. O medo, ela respondeu, sumiu com ela. O que ficou foi a raiva, e a raiva nos ensina a não sermos mais vítimas. Eles sabiam que a morte da onça era apenas um símbolo. A verdadeira batalha era contra a natureza selvagem que insistia em reivindicar aquele espaço. A primeira semana foi dedicada à recuperação física. Elias tratava do braço e Mariana do trauma invisível. Eles dormiam abraçados, o calor do corpo um do outro sendo o único refúgio seguro no mundo. O silêncio da noite não era mais um prenúncio de ataque, mas um cobertor de alívio. Lentamente, a fazenda começou a ganhar forma novamente. Elias utilizou o couro da onça, não por troféu, mas por lição. A pele esticada, limpa e salgada,
Seria uma lembrança constante do preço da soberania. Não havia alegria na morte, apenas a convicção de que eles tinham feito o que era preciso para sobreviver. Ele não podia mais se dar ao luxo da inocência. Ele não seria mais o fazendeiro ingênuo, seria o fazendeiro vigilante. A reconstrução começou pelos limites. Os mourões que a onça havia derrubado, ou que haviam apodrecido com o tempo, foram substituídos por madeira mais forte e arame farpado esticado com rigor. O ato de consertar a cerca era mais do que proteger o gado, era selar um novo pacto com o ambiente. Eles não buscavam a destruição da vida selvagem, mas a demarcação clara de que ali era o lar deles. E aquele lar seria defendido. Mariana, por sua vez, dedicou-se ao interior. A limpeza da casa foi exaustiva, tirando o pó, a terra e o odor de medo que parecia ter impregnado os móveis. Ela plantou sementes novas na horta, um ato de profunda fé no futuro. Ver a terra brotar era a antítese da selvageria que haviam enfrentado. O verde vibrante do coentro e da alface se tornava a prova de que a vida civilizada e cultivada sempre triunfaria sobre o caos. Os vizinhos, que haviam ficado sabendo da tragédia e da vitória, vieram visitar, trazendo conforto e ajuda. Prática. Eles trouxeram sacas de milho, ferramentas e, mais importante, a solidariedade do sertanejo. A história de Elias e Mariana se tornou uma lenda local, sussurrada com respeito. A do casal que não fugiu, que enfrentou a escuridão e a derrotou. Essa reafirmação da comunidade era vital. Elias e Mariana perceberam que não estavam sozinhos, embora tivessem enfrentado o mal completamente isolados. Meses se passaram. O verão deu lugar ao outono, e a fazenda, que antes parecia um cenário de guerra, agora prosperava. O gado, que havia sofrido perdas, voltava a se multiplicar. O barulho dos bezerros, o cheiro de café fresco na cozinha ao amanhecer, o ritmo previsível e laborioso da vida rural, tudo voltava ao seu lugar. Elias havia evoluído. Aquele jovem que chegou ao sertão cheio de idealismo e pouca prática, agora era um homem marcado, ciente da brutalidade do mundo, mas temperado por ela. Ele carregava a arma com mais frequência, mas não com paranoia, e sim com responsabilidade. Ele havia aprendido a ler os sinais da mata, o canto dos pássaros, o movimento do vento nas folhas, o cheiro sutil da chuva que se aproximava. Mariana estava diferente. Ela sorria com mais profundidade, um sorriso que vinha de um lugar de certeza. Ela não temia mais as sombras da tarde. Ela as encarava como parte do ciclo. A força que ela descobriu durante a luta, aquela capacidade de agir sob pressão, transformou-se em calma no dia a dia. Ela era a âncora, a responsável por garantir que, apesar do que tinham vivido, a beleza e a ordem fossem mantidas dentro dos muros da fazenda. A maior revelação, contudo, veio em uma tarde quente, enquanto revisavam as contas da colheita. Mariana parou de repente, um brilho diferente nos olhos. Ela segurou a mão de Elias e a levou à barriga. Ela sorriu. Um sorriso que continha a promessa de tudo o que haviam lutado para proteger. Um filho. Não era apenas a reconstrução da fazenda que eles haviam garantido, era a reconstrução do futuro. A onça havia atacado para interromper a vida, para restaurar a ordem selvagem. Eles responderam criando mais vida, plantando raízes ainda mais profundas naquela terra que os havia testado até o limite. Elias sentiu uma onda de emoção que superou a dor de todas as suas feridas. Ele se ajoelhou e beijou a barriga dela, sentindo a esperança palpável. Aquele filho ou filha nasceria em uma fazenda segura, defendida pelo suor e pelo sacrifício de seus pais. A resiliência não era apenas sobre sobreviver, era sobre florescer onde a morte havia tentado fincar raízes. A fé deles não estava na ausência de perigos, mas na capacidade humana de se levantar, não importa o quão forte fosse a queda.
É mensagem de valor humano que Elias e Mariana deixaram para trás. Não estava na glória da batalha, mas na dignidade da persistência. Eles se sentaram juntos na varanda, no crepúsculo daquele dia perfeito, observando o sol se pôr, pintando o céu de Goiás em tons de laranja e púrpura. Aquele pedaço de terra não era mais um campo de batalha, mas um lar, forjado na dor e regado pela determinação. Eles olharam um para o outro, em um pacto eterno de amor e coragem. O silêncio que os envolvia não trazia terror, mas uma paz profunda e merecida. E assim, Elias e Mariana seguiram em frente, construindo sua vida, lembrando-se sempre que a vigilância era o preço da liberdade e que mesmo nas profundezas do sertão, o amor podia ser a força mais feroz e protetora de todas. Se esta história tocou seu coração e reforçou sua própria fé na força humana, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder a próxima história e compartilhe esta saga de Elias e Mariana.